Bom dia, meus amores, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer para vocês 4 casos de morte estranha e que não foi solucionada, certo? Então vamos lá, se inscreve no canal, quem não for inscrito, ative o sininho de notificação, já me ajuda bastante e deixe o like. Vamos lá? Primeiro caso, Zygmunden Adamski. Em 1980, Zygmunden Adamski, de 56 anos, saiu para fazer compras e nunca mais voltou. Ele morava na Inglaterra e era mineiro. Seu corpo foi achado 5 dias após o sumiço e a causa da sua morte anunciada foi ataque cardíaco. Mas será que foi isso mesmo? Vamos descobrir. As análises da circunstância, apesar de 5 dias sumido, ele parecia bem nutrido e com uma barba feita. Seu corpo foi achado no período da tarde, sobre uma pilha de carvões, a distância de 30 quilômetros de onde ele sumiu. Só que não havia nem pegadas na mina de carvão, nem mesmo sujeira no seu corpo. É como se ele tivesse simplesmente caído ali do céu sobre a pilha de carvão. Algumas pessoas alegam que ele foi assassinado por alienígenas. E essa tese é reforçada por aparentemente por ter queimaduras inexplicáveis em sua cabeça, seu pescoço e seus ombros. E sobre essas marcas havia uma espécie de gel que a autoridade nunca souberam explicar o que era. Bizarro. Então, o caso dele encerrou aí. 2. Gilbert Blogger e Margaret Chandler. Na Austrália, um caso de adultério movimentou o noticiário quando a polícia não conseguiu identificar a causa da morte de um casal. Tudo começou no Réveillon de 1966, quando o físico Gilbert Blogger deu uma escapadinha com Margaret Chandler. Ambos eram casados e foram encontrados mortos na manhã seguinte. Quem seriam os principais suspeitos desse caso? Lógico que seriam os traídos, né? O esposo e a mulher do casal. Porém, além dos ambos terem álibis incompatíveis, não se conseguiu determinar o que causou a morte do casal, do adultério. Não havia marcas de violência no corpo, mas no local do crime foi encontrado fezes e vômitos, tanto de Gilbert e Margaret. É como se subitamente os ambos tivessem ficado doentes. Poderia se tratar de um caso de envenenamento, mas a autópsia não conseguiu localizar nada no sangue que afirmasse isso. Porém, um filme de 2006 remota a história e traz a teoria de que ambos foram intoxicados por gás sulfúrico que exala no rio Lumney Cove. Foi em sua margem, né, que o casal foi encontrado. Porém, apenas uma hipótese estranha, já que ninguém mais na região sofreu efeito algum com o suposto gás. Então, outro caso não solucionado. Terceiro, Leroy Carter. Em fevereiro de 1981, o policial de São Francisco, nos Estados Unidos, foi chamado para acordar um cara, isso aqui é bem bizarro, que cochilava em um saco de dormir no Parque Golden Gate. Porém, quando os oficiais chegaram ao local, eles encontraram um cenário macabro. A cabeça do homem... Meu Deus, que eu não durmo. A cabeça do homem havia sido arrancada e substituída por uma asa de frango e 2 grãos de milho. Achou bizarro isso, gente? Ainda piora, viu? Através da digital, encontra-se que o homem era Leroy Carter, que possuía uma excelente lista criminal. Os investigadores percorreram ao serviço de Sunday Gallatin
especialista em crimes com características de envolvimento ocultismo. Ele sugeriu que Cart havia sido assassinado por algumas práticas satânicas, algumas seitas. Nessa crença, a cabeça da vítima seria devolvida no mesmo lugar do corpo depois de 42 dias depois do assassinato. Como ninguém deu muita bola para a teoria maluca de Garleten, não havia nenhum oficial no parque no dia em que supostamente a cabeça seria devolvida. E não é que ele estava certo. A cabeça apareceu, o assassino fugiu, nunca foi encontrado e nem descoberto. Meu Deus do céu. E as motivações que levam que ter sido Cart ter assassinado. 4. Philip Shuey. Em 2003, o coronel da Aeronáutica dos Estados Unidos, Phillips, saiu normalmente para trabalhar. Tudo mudou 2 horas depois, quando um parente surtou e ele supostamente chocou seu carro violentamente contra uma árvore, morrendo na hora. Até aí um caso típico de suicídio, certo? Só que que não tem conclusão, né? É que das histórias, antes de morrer, Shuey, acho que deve pronunciar assim, teve seus 2 mamilos, os 2 arrancados. E alguns dedos extraídos também. Ele também possuía um corte que ia do peito até o umbigo. Algumas teorias apontam que ele foi torturado, conseguiu fugir do cativeiro e se acidentou. Tudo isso em um prazo de 2 horas. Outras pessoas apontam que ele próprio havia feito a mutilação em si mesmo, devido à grande quantidade de analgésicos e anestésicos que encontraram no seu sangue. Porém, os punhos de Xuxa estavam atados com fita adesiva e suas digitais não estavam nela. Muitos garantem que a ex-esposa de Xuxa estaria envolvida em sua morte, já que isso lhe renderia uma grande pensão de 1 milhão, mas os investigadores não conseguiram provar o envolvimento dela. Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês gostem, tá? Beijo. Até sexta-feira.